Bom, gente, bom dia e muita alegria de estar aqui depois de 2, 3 anos, né, Raul, que a gente não vinha, muita incerteza e é uma maravilha estar de volta aqui, uma maravilha. Eu sei que eu falo aqui em nome de todos vocês, de todos e todas que estamos sentindo o prazer desse encontro. Eu fico muito grato e muito nervoso com as perguntas que o professor Tércio me faz, porque são muito difíceis. O incerto mundo digital, algo que escapa ao nosso domínio como algoritmos manipulados por uma mente perversa que ninguém sabe de onde vem. Pensando sobre isso, eu me lembrei, e vou pedir licença para vocês, de um samba de Adoniran Barbosa, que começa: o espigão da obra bateu 11 horas. E lá pelas tantas, ele diz assim: vamos almoçar, sentados na calçada. Vocês lembram disso? Conversar disso e daquilo, coisas que nós não entende nada, e sou eu aqui. Eu vou ter que falar de coisas das quais eu não entendo bem, embora eu esteja estudando. Eu começo lembrando uma figura que é Claude Shannon, um matemático americano que tinha 32 anos, em 1948, quando publicou um artigo chamado A Teoria Matemática da Comunicação. Essa teoria, até hoje, exerce uma enorme influência sobre o campo humanista dos estudos da comunicação. Ele começou a pensar sobre a entropia. Começou a entender que a informação que saía de um lugar e chegava a outro correspondia ao que, pegando o termo de outro campo, ele chamou de entropia. Ele afirmava, e afirmou isso com 21 anos de idade, que um sistema eletrônico, resumindo o resumo do resumo do resumo, poderia dar sequência à álgebra booleana, que é a álgebra desenvolvida no século XIX por George Boole. É uma álgebra fascinante. Por exemplo, eu separei uma coisa aqui. Ele diz matematicamente: animais sujos são todos aqueles que têm o casco fendido e não rumina. Todos os que ruminam sem ter o casco fendido, e todos aqueles que não têm o casco fendido nem ruminam. E ele escreve isso numa fórmula matemática que eu tenho aqui. E até entendo, o que me alegra o espírito. Como ele entendia a entropia? E ele achava que uma máquina podia entender isso, sistematizar isso e traduzir e formular outras coisas a partir disso. Como ele entendia a entropia? Para a teoria da informação, a entropia é definida como uma forma de medir o grau médio de incerteza. O grau médio de incerteza a respeito do quê? A respeito de fontes de informação, o que consequentemente permite a quantificação de informação presente que flui nos sistemas. Eu vou chegar rapidamente a como ele formulava isso. Porque esse conceito de entropia vem de muitos lugares diferentes, como eu disse. A pessoa que é reputada como tendo inventado a cibernética, que é Norbert Wiener,
Esses três caras, o Boole, o Shannon e o Wiener, são pessoas que nasceram em cidades pequenas e ficaram lá algum tempo e depois foram para os grandes centros estudar, pessoas geniais. Falava o seguinte: lugares comuns, por exemplo, são menos esclarecedores do que grandes poemas. Se eu digo um rigoroso inquérito, que é muito comum, todo advogado, todo jornalista, quando está falando de um inquérito, fala um rigoroso inquérito, que não quer dizer absolutamente nada, porque a expressão vem feita. Como é que eles pensavam a cibernética e pensavam a relação das incertezas e daquele que recebe a informação? Volto a Shannon. Ele dizia o seguinte: se eu tenho um sistema, uma máquina, que precisa se comunicar com outra máquina, a mensagem que sai daqui e chega aqui, ela pode ter uma incerteza desejável e uma incerteza indesejável. Vejam que coisa genial que esse sujeito pensou. O que ele chamava de incerteza desejável? Aquela que depende da probabilidade ou das muitas probabilidades que existem nessa máquina e que tornam difícil, mais difícil e às vezes impossível prever. Ele concebeu as fórmulas matemáticas, algumas delas eu também tenho aqui, que explicam por que a gente fala de 4 bits, 8 bits, 16 bits, 64 bits, que tem a ver com o logaritmo na base 2 de uma determinada escolha probabilística. E a incerteza desejável tem a ver com a liberdade, ele usa essa palavra, que esse sistema aqui tem, essa máquina, de escolher uma de X hipóteses, que são transmitidas para essa máquina aqui em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. A indesejável tem a ver com o que ele chama de ruído na informação. O ruído na informação, que é uma expressão que todos nós usamos também, o tempo todo, tem a ver com os defeitos de transmissão da informação dessa máquina para essa. Uma ilustração muito conhecida do que é o ruído na informação é o ruído do rádio. Ontem eu vim ouvindo o jogo da Copa do Mundo, Viva Camarões, pelo rádio. Conforme o sinal vai enfraquecendo, entram ruídos na transmissão. Todas essas coisas, essas fórmulas matemáticas, a probabilidade, o jeito de calcular as probabilidades, o pensamento de Shannon gerou o que hoje é inteligência artificial, machine learning, gerou computação bancária, big data, mas estranhamente não gerou democracia. Essas fórmulas criaram máquinas hiperpotentes, mas essas máquinas hiperpotentes não ajudaram a realização da equidade, da justiça social, da abertura de oportunidades. E esse é um problema que nós temos, um problema de enorme incerteza, ou que gera enorme incerteza sobre a nossa condição aqui e agora. Eu passo, então, a refletir um pouco sobre como a ciência nos fornece os elementos para que possamos elaborar
sobre as coisas que nos desafiam. Eu penso aqui que não é para descobrir o buraco negro, a natureza do buraco negro. Aliás, uma das definições de buraco negro é justamente aquele corpo, aquele sistema isolado, do qual não sai nenhuma informação. Já há contestação para isso, mas essa ideia predominou muito tempo, da qual não sai nenhuma informação. Mas não é para imaginar os buracos negros ou para descobrir como eles funcionam. Não é, o Raul estava falando aqui, para descobrir maneiras de atenuar os efeitos do... Não é para isso que serve a ciência. Eu diria que a ciência tem uma única função, que é de nos fornecer metáforas para que a nossa imaginação se expanda. E aí, nós podemos entender como o nosso pensamento funciona e como, se expandindo, ele desafia as incertezas. Eu falei do Shannon, que matematizou a questão da informação. Shannon pensa a teoria matemática da comunicação como sendo uma comunicação entre máquinas, não entre pessoas, não entre seres humanos, e matematizou essa comunicação. Essa matematização vai aparecer em muitos outros campos do pensamento. Aparece até mesmo na psicanálise. As fórmulas conhecidas de Lacan, Jacques Lacan, o psicanalista francês, chamadas de matemas, matematizam enunciados próprios da teoria psicanalítica. Por exemplo, o enunciado dos discursos. Por exemplo, a estrutura do fantasma. O sujeito dividido, grudado a um objeto. Isso é escrito matematicamente. A ordem circulante dos 4 discursos, depois 5 discursos de Lacan, são escritos matematicamente. E tudo isso mostra como o pensamento científico, a investigação científica, vem para nos ajudar a pensar em certezas de forma a expandir não o universo, não o conhecimento, mas a nossa imaginação. Eu digo, a única razão de ser da ciência é nos entregar metáforas para divertir o nosso espírito. E eu volto com isso à entropia. Um jeito fácil de pensar a entropia, eu olho para vocês e vejo que vocês estão atarantados, nocauteados, com um olhar um pouco atônito diante do que eu estou trazendo. Isso me apavora, mas ao mesmo tempo também me diverte um pouco. O que é o conceito de notícia? Uma notícia é aquilo que eu não espero ouvir. Não é uma notícia, o sol nasceu hoje. É uma notícia se o sol não nascer. Não é uma notícia, a gente sempre diz, que o cachorro mordeu o homem. É uma notícia se o homem morder o cachorro. O inesperado, o surpreendente, aquilo que é incerto, me gera uma informação. Eu posso chamar de informação aquilo que reduz a incerteza, para citar aqui um outro pensador americano, criador dos guias Access, o Richard Saul Wurman, é um cara, um arquiteto e um grande editor. Informação é aquilo que reduz a incerteza. Isso não está em desacordo com o entendimento da entropia. Entropia como desorganização. Quanto maior a entropia, maior o grau de incerteza, e só aí eu posso falar em informação, porque a informação vem me resolver o que é incerteza. A democracia, ela mesma, é uma fonte geradora de entropia, porque cria incertezas.
Vejam que interessante. A ditadura, ou os regimes totalitários, ou os regimes autoritários procuram inibir a ocorrência da incerteza. Procuram fortalecer a vigência de uma certeza. Vejam, mais interessante ainda, o pensamento, que dizer pensamento é uma forçação de barra, mas a ideia, a presunção das legiões defensoras da ordem totalitária são abastecidas de certezas indiscutíveis, de certezas sólidas, fanáticas, que inviabilizam qualquer discussão. Vejam que mais interessante ainda, a ciência, Raul acabou de dizer isso aqui, só existe porque há a falibilidade do experimento. As coisas podem ser reescritas. O pensamento só avança, repito, para abastecer a imaginação de metáforas novas, o pensamento só avança porque as conclusões são incertas. Eu não quero dizer com isso que a incerteza é um ponto positivo na nossa vida, mas eu quase quero dizer isso. É fundamental que saibamos que tudo pode ser incerto, que nós não estamos seguros, que não existe uma certeza que vai me redimir ou que vai disciplinar tudo mais. Eu preciso conviver com isso, que é a entropia, e a entropia no universo aumenta. Passo para o amor romântico, ou para o amor cortês, que dá origem ao amor romântico. O que é o happy end? O fim da incerteza. O viveram felizes para sempre. O fim da incerteza é a morte. A morte do desejo, a morte do movimento. Um ambiente entrópico tem partículas que podem se mover para qualquer lugar, sem muita condição de predição alguma. No final, feliz, viveram felizes para sempre, quer dizer, morreram, eu já sei para onde aquelas duas partículas vão ficar se dirigindo. Fala um pouco mais do amor romântico. Queria falar de Capitu, que não é a musa do adultério, mas a musa da incerteza. Queria falar de outras coisas, mas vou pular um pedacinho para lembrar Noel Rosa. Eu lembrei a Dona Irã Barbosa. Para que mentir? Vocês conhecem essa canção. Para que mentir? Se é linda a canção e diz que toda mulher tem uma malícia, e lá pelas tantas o poeta diz: para que mentir se tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído pelo seu ódio sincero ou por teu amor fingido? Isso não é o happy end, isso é o mundo da incerteza, mas isso também é um mundo que fala da mulher como uma bruxa. Eu volto a uma incerteza numa outra encarnação da incerteza, lembrando Caetano Veloso, Dom de Iludir, que responde a Noel Rosa. Responde, faz uma resposta amorosa, mas discordante. Você tem a verdade, e a verdade é seu dom de iludir. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Vocês lembram disso? Ou seja, como é? É. A gente pensa isso todo dia. E aqui eu volto, vejam a incerteza. Não há vida na mulher, segundo Caetano Veloso, se ela não pode mentir. Mas aqui a mulher, nós não precisamos mais pensar
na mulher como a mulher, mas nós precisamos pensar num feminino maior, em algo que não está numa ordem cerrada, numa formação militar de pouca entropia, porque perfeitamente disciplinada, mas nós temos que pensar naquilo que desafina, naquilo que desvia, no clinamen do Epicuro, que desvia a partícula. O feminino é aquilo que não obedece e que não faz parte de um sistema que tem a verdade como um dom de iludir. Mais incerteza. Eu termino, no meio disso tudo, dessa minha apresentação entrópica, lembrando o incerto mundo digital de que me falou o professor. Algo que escapa ao nosso domínio, como algoritmos manipulados por uma mente perversa, suposta ali atrás. Suposta. Que ninguém sabe de onde vem. A nossa questão mais desafiadora em matéria de incerteza é o que os algoritmos reduzem as incertezas para si, mas as expandem para os seres humanos. Os sistemas sabem de nós o que nós não sabemos a respeito de nós mesmos. Isso é conhecido. As perguntas que nós não nos fazemos por inibição, por trava, por repressão, por medo, o sistema já respondeu para ele e sabe de nós. O algoritmo consegue orientar a comunicação não para grupos, mas para cada pessoa, e consegue saber dessa pessoa o que essa pessoa não ousa saber de si. Isso é um problema, porque é uma iniquidade ou uma assimetria da incerteza. A incerteza é posta como um problema para o humano, mas ela é dirimida, diferida, equacionada e, de alguma maneira, antecipada e superada pelas máquinas. As máquinas que só existem porque Shannon pensou a fórmula da entropia aplicada à informação. As máquinas que fizeram o machine learning. Há uma iniquidade com relação à gestão da incerteza. O seguro sabe mais de mim, se eu vou bater o carro ou se eu vou ficar doente, do que eu mesmo posso saber. Sabe mais da probabilidade de eu não encontrar um tratamento, de eu não ser atendido. Sabe do meu futuro. Sabe como eu vou morrer. Probabilisticamente. E a questão aqui, isso é inédito, é que esse mundo da técnica é a expressão acabada da voz do capital. Isso é um problema novo. Eu peço 1 minuto apenas para pontuar. Quando começa a se pensar no capital, se pensa num sujeito invisível, em algo que não se dá a ver, porque quando se desse a ver, desmancharia o próprio feitiço. Todas as ideias formuladas a partir daí se orientam para revelar o capital que está oculto. A partir dos anos 1960, mais ou menos, quando aparece um pensador chamado Guy Debord, fica meio patente, uma frase dele sintetiza isso, que o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem. A realização do capital passa a ser, então, aquela de se dar a ver e não de se ocultar. E a técnica, eu estou falando da técnica da cibernética, da técnica das mídias digitais,
é a voz por excelência do capital. A lógica que está aí não é uma lógica aleatória, é uma lógica que realiza tudo aquilo que se sabe sobre o capital. Portanto, quando a gente fala de uma mente perversa que ninguém sabe de onde vem, talvez a gente tenha pistas para dizer que essa mente perversa, operando por nexos inconscientes entre grandes redes de pessoas e de sistemas, siga aquilo que é natural, vocacionado no capital. Daí o grande embate que existe entre a capacidade mínima de regulação das democracias e a potência máxima de ruptura que vem dessas lógicas do capital. O enfrentamento da legislação ou das decisões judiciais, de um lado, e de outro, os conglomerados monopolistas globais, detentores das grandes plataformas, é um enfrentamento quixotesco. Ele nasce fracassado, porque a velocidade de inovação e de capacidade de manipulação da informação é incomparavelmente maior do que a velocidade que a legislação consegue ter. A incerteza é gigantesca para a democracia, mas ela é quase mínima para os grandes sistemas. A gente nota, e isso vem sendo estudado, o viés, por exemplo, dos algoritmos. O viés que pode ser racista, pode ser baixista, pode ser um viés de ódio de classe, que aparece na forma com que os sistemas disciplinam as relações de consumo das pessoas, relações de acesso de direitos às pessoas. Tudo isso aparece nos algoritmos. O pensamento imediato vai dizer que isso aparece porque aquilo foi programado por algum ser humano. Mas, na verdade, aquilo sim foi programado por algum ser humano, depois adquire uma espécie de vida própria, maquínica, que deixa para trás o próprio ser humano. Como a inteligência artificial hoje incide sobre a desinformação? O que é desinformação? Eu posso dar uma definição? É a substituição do conhecimento da incerteza por uma certeza fanática. Isso é um efeito da desinformação. Quem faz isso? Sim, pessoas no WhatsApp, nas redes sociais. Sem dúvida, se não houver pessoas, não haveria desinformação. Mas também são programações dos algoritmos, são programações dos grandes conglomerados que têm uma vida própria, têm uma lógica própria. O sujeito faz aquilo, mas não sabe direito por que está fazendo. Jesus Cristo fala para nos perdoar porque nós não sabemos o que fazemos, mas a ideologia fala isso com mais propriedade, se vocês me permitem. A ideologia nos leva a fazer o que nós não entendemos, o que nós não compreendemos e o que nós não sabemos explicar o que é. E, no entanto, fazemos. Ou, melhor dizendo, exatamente por isso fazemos e fazemos cada vez mais. Portanto, esse mundo das incertezas, no nosso caso, é um mundo de preconceitos, é um mundo de desigualdade, de segregação, de opressão, de desconhecimento de si. E a grande incerteza que nós temos agora, e assim eu termino, é que nós não sabemos onde isso vai parar e se vai parar. Obrigado, Eugênio. Perguntas? Eugênio, você falou muito em entropia. Eu queria falar um pouco sobre utopia. A pergunta é: como manter viva e menos frágil a democracia nesse Brasil de desigualdades que a gente vive e que tem muitos que não estão incluídos digitalmente? E o mundo digital veio para ficar, não é? Muito obrigado. A tua pergunta me leva a dizer
uma vez mais, que eu falei de entropia de uma maneira não fundamentada, mas eu só quis trazer uma ideia que associa entropia com desorganização. As fórmulas matemáticas vão muito além disso, e eu adoro esse assunto. Mas eu trouxe a ideia de entropia aqui, porque ela aparece em Shannon, aparece no nascimento da cibernética, mas apenas como uma ilustração. Pois bem, a utopia. Eu tenho muita dificuldade com a ideia de utopia, embora eu partilhe da convicção de que é indispensável. Não existe vida sem utopia, sem que a gente acredite que as coisas possam ser melhores do que são. O que, aliás, tem tudo a ver com a ética e com a ação política. Mas eu tendo a reduzir essa sua pergunta numa fórmula simplificadora, com todos os prejuízos que estão postos aí. Sempre que a gente simplifica, a gente comete uma violência contra as ideias. Mas essa simplificação é a seguinte: o embate que está posto é uma nova encarnação de uma antiga oposição entre mercado e democracia, ou entre capital e política. E eu poria da seguinte maneira: trata-se de saber se nós, na vida democrática, através da política e do Estado Democrático de Direito, teremos ferramentas e pés para regular essa grande ruptura tecnológica e de capital que aconteceu. O problema não é a tecnologia, o problema são as relações de propriedade que amarram a tecnologia, no sentido que as deixa soltas e aprisiona aqueles que poderiam dominá-la no sentido iluminista da palavra. Seremos nós capazes de regular esses mercados, como aconteceu no mundo das comunicações a partir do começo do século XX, com a televisão, com o rádio? As agências reguladoras nos países democráticos conseguiram quebrar monopólios, conseguiram disciplinar minimamente esse mercado, para que o capital ficasse protegido de si mesmo e o mercado não se autodevorasse. Hoje o embate é esse. Eu entendo assim: a utopia da democracia passa por uma prova de que a democracia é capaz de regular esses mercados. Veja só, no Brasil, nós não sabemos quanto Google e Facebook, eu falava disso essa semana com um deles, Facebook e Google, quanto eles faturam em publicidade no Brasil. Nem esse número é transparente. Se não há esse nível de transparência, ou seja, se tudo ali é um buraco negro, porque não sai informação dali de dentro, como é que essas tecnologias que regulam o espaço público poderão ser controladas pelo espaço público? Esse é um embate. Se não houver esse freio, nós veremos uma implosão do edifício a que chamávamos de democracia e, portanto, uma implosão do que era a nossa utopia. Obrigado, Eugênio. Que agradeço. Vamos seguir. Muito obrigado, foi ótimo.